fortemente dependente. Se nós pensarmos que, em média, está aqui com grandes valores, 70% das importações e exportações, 75% média, utilizam os portos, e se este conjunto de importações e exportações tem a ver com bens e equipamentos e outros, que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento nacional e têm um preço, têm um valor, e se nós percebermos que este valor, se naturalmente tiver oscilações relativamente desajustadas em relação àquilo que são nossos competidores, nós ou ganhamos se tivermos uma mais-valia, se tivermos uma vantagem competitiva, ou perdemos se tivermos uma desvantagem competitiva. A lógica que nós temos sentido ao longo do tempo é que, de alguma maneira, mais uns períodos, menos outros, temos tido desvantagens competitivas. E neste particular, os portos são, por isso, um instrumento da economia nacional fundamental. Se nós pensarmos também uma outra questão simples, que é perceber que os portos têm dois grandes vetores sobre os quais têm de ser observados em termos estratégicos, que é, por um lado, se entender que eu tenho um porto para servir uma região, uma economia ou um mercado mais restrito ou mais alargado da expansão interland, o que quer dizer que este tipo de porto tem que dar resposta a uma necessidade que é regional, local ou regional mais alargada, como viram na perspectiva do interland. Uma tipologia de porto. E se percebermos que podemos ter outra tipologia de porto que decorre do aproveitamento geoestratégico dos grandes fluxos internacionais, no sentido de poder fazer naturalmente a plataforma logística, sendo um porto amplo, no sentido de poder tirar vantagens em relação à sua utilização, percebemos que estamos a falar de duas realidades distintas. E eu digo isto desta forma simples, para colocar em destaque aquilo que todos nós sabemos, porque eu me preocupado que as pessoas estão aqui, que eu conheço, já andam nisto há muitos anos, já ouviram esta linguagem muitas vezes, mas penso que de vez em quando vamos esquecendo que os portos respondem a necessidades que são de uma determinada região e têm que estar à dimensão dessa região, daquilo que são a vocação em termos das mercadorias e tipologia das mercadorias dessa região, ou temos outro tipo de porto que aproveita em termos geoestratégicos e tem uma concepção completamente diferente e toda uma filosofia também, em termos infraestruturais, nomeadamente, também distinta. E isto conflui em Portugal. E muitas vezes utilizamos a mesma linguagem para coisas que são diferentes. E não é possível. E não é possível. E estas são algumas questões de reflexão que eu deixava para fazer algum enquadramento e suscitar. Não tenho verdades nenhumas, tenho algumas reflexões e estou a colocar, dando algum tempo para fazer esta reflexão. Este, penso que é um ponto relevante. Segundo, perspectiva que me parecia importante e que tem a ver com o tema também. Quando falamos de portos, estamos a falar de quê? Pós-teóricos. O que é um porto? É uma pergunta que se faz sem resposta. Ou com as respostas diversas que queremos. É um conceito, e como conceito eu tenho que orientar e tenho que definir as premissas para perceber o que é um porto. Da mesma maneira que há uma pergunta simples, que todos sabem, não sei se conseguem responder, mas todos sabem, é a mesma coisa quando nós perguntamos o que é uma empresa. O que é uma empresa? Se eu perguntar individualmente, uma empresa
Vão brincar comigo, que é uma importância da minha empresa. Façam um exercício. Façam o mesmo exercício com o que eu estou. E isto tem a ver com a questão dos terminais. Porque quando falamos de portos, falamos muitas vezes de terminais, confundindo terminais com portos. É uma outra questão. E a questão que eu quero levantar aqui, e que decorre da própria conferência, a introdução do tema, é entender, quando falamos do terminal, de que terminais é que estamos a falar. Segundo, se a localização do terminal está devidamente estruturada para dar uma resposta a uma necessidade que é a do mercado. E se a localização que ele tem é adequada. E se é possível fazer, se não for, uma alteração dessa localização. Lembrando, o terceiro ponto, que quando falamos de portos, hoje temos que falar de sistema logístico. E por isso esta mesa é extraordinária. E felicito, mais uma vez, a adversidade de uma escolha da mesa. Não no meu caso, no caso das pessoas que vão intervir. Porque temos aqui uma pessoa que fala de sistemas logísticos e hoje, no século XXI, não é possível falar de portos sem falar de sistemas logísticos. E o sistema logístico é outra coisa. A ligação terminal-portos com o sistema logístico é um casamento que não se pode separar, não tem hipótese. E se for separado, é infuncional, não competitivo, sem vantagens diferenciais. E nesse particular, temos aqui o professor Crespo Carvalho, conhecido em geral, e portanto não vou apresentar pessoas que são conhecidas, tem escrito, académico, tem publicações diversas nestas áreas, sobretudo muito no campo da logística, e sentava esta preocupação profunda de refletir, falar de portos, de terminais, é pensar sistemas logísticos. E Portugal, ou com os seus portos, ou está enquadrado em sistemas logísticos, ou não é competitivo, não são competitivos. Estamos a falar de sistemas logísticos e quando falamos também sobre logística, os conceitos são diversos. Sobre isso, vamos com certeza ouvir em particular. Da mesma maneira que os portos, ao entenderem-se os portos, tem que se entender a dimensão do terminal ou a dimensão dos portos. E a dimensão do terminal dos portos tem muito a ver com outro tipo de atividade, também está profundamente casado e do qual depende, tem a ver com o transporte marítimo. Tem a ver com os armadores, aqueles que asseguram o fluxo da mercadoria, da qual o porto é um local onde eu faço naturalmente as transações ou as transferências ou as alterações. E neste particular, penso que é muito relevante entendermos a questão do transporte marítimo e entender também o transporte marítimo outra perspectiva, tem uma perspectiva também geoestratégica neste particular, percebendo que os próprios transportadores marítimos hoje, uma parte importante deles, pertencem a sistemas logísticos. E nos sistemas logísticos há outra questão, que é perceber quem domina o sistema logístico. E este é um elemento político, geoestratégico, ao nível dos grandes sistemas logísticos. E quem domina o sistema logístico, no caso dos portos em particular e deste tipo de atividade, ou são os armadores, no sentido de fazer o controle do sistema, e temos uma filosofia, ou são os portos que dominam o sistema e temos outra filosofia, ou são entidades logísticas, naturalmente diversas, que confluem os dois. Três possibilidades. Neste particular, penso que é muito relevante também ouvir o Dr. Carlos Vasconcelos, extraordinariamente conhecido também nesta área, muito ligado ao transporte marítimo, ao armador, à importância que tem, naturalmente, a visão do armador no que diz respeito à tipologia do navio, para dar determinado tipo de resposta
e depois à montagem do sistema, nomeadamente o quadro do sistema logístico, para naturalmente fazer a otimização do interesse da entidade portuária. Sobre isto, temos aqui também este grande desafio. E depois, o outro desafio tremendo para tudo isto é que falar de sistemas, todos nós falamos de sistemas. Aliás, o século XXI é o século caracterizado pelo sistema. O século XIX foi caracterizado pelos processos, pelo século dos processos. O século XXI é definitivamente o século dos sistemas. Dos sistemas ou o sistema dentro do quadro de referência em que nos colocamos. E neste particular, nós também temos que descer um bocadinho mais à terra. E ao descer um bocadinho mais à terra ou ao mar, ou à água, temos que pensar nos operadores, naqueles que de alguma forma dão a resposta e que colaboram para que o sistema seja eficiente e eficaz. O sistema não é só eficiente e eficaz quando nós, de certo modo, montamos o sistema em termos globais. Esse é relevante. Porque se eu, em termos geoestratégicos ou estratégicos, não montar um sistema compatível, por mais eficiente que eu seja em termos particulares, eu tenho sempre problemas, porque o prédio que eu construí não está bem arquitetado. E quando não está bem arquitetado, os problemas adicionam-se. E neste particular, é importante, ao descer mais à terra ou à água, perceber qual é a importância que têm os operadores do serviço. E coloco isto desta forma para alargar, para ser abrangente no conceito. E neste particular, também o subcomandante João Soares tem uma experiência prática, quem está no terreno a operar, que é muito importante dentro destas lucubrações que nós fazemos globais, aquilo que eu chamo helicopterianas, num certo sentido, e depois em plataformas diversas, aos diferentes níveis de homeostasia, se quiserem, num processo aerostático fundamental, que também é caracterizador do século XXI, perceber que, no fundo, temos que pôr os pés ou na água ou no terreno. E aí, o Sr. Comandante João Soares, de facto, é uma pessoa extraordinariamente indicada pela experiência que tem, soube também o currículo dele também não expresso, também é uma pessoa muito conhecida de todos e, portanto, desta forma, colocava em debate, de alguma maneira, este tema, terminais de contentores em Portugal, que é outra especificidade. Estamos a falar de contentores, que é uma área muito específica, muito relevante, como sabem, que futuro como polos de desenvolvimento do país. O tema, um grande desafio. Havendo depois muitos outros desafios que a própria FERCID colocou, necessariamente, a quem servem os portos e para que servem, são questões, entre outras, que podemos considerar, tendo por base que hoje em dia, bem ou mal, mas penso que é sempre para bem, nós somos portadores de comas de um plano estratégico de transportes, dos quais é suposto e, naturalmente, são feitas considerações relevantes ao nível dos portos e do transporte marítimo. Este quadro que eu queria, de uma forma solta, sem grandes predicados, mas dar aqui também algum tempo para refletir sobre coisas sérias, coisas muito relevantes e mais repetitivas. Parece que nós não aprendemos pouco sobre isto. Eu acho que era importante que nós, como aprendemos pouco, como é o meu caso, continuemos a refletir, ver se conseguimos aprender mais um bocadinho. E é, neste caso, agora calmo, me dá 15 minutos, calmo, introduzir as pessoas que vão falar sobre isto a sério, também só enquadrar, dispor, no sentido de nós ouvirmos e aprendermos. Foi um privilégio, é um prazer, muito obrigado. Eu queria, uma palavra, seguindo a ordem,